Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa correção de história, tá? Era sobre o calendário egípcio que a gente viu, tá? Então vamos ver agora como ficam as respostas, tá? Vamos lá? Então, a correção da aula é da atividade do dia 18/8, tá bom? Era para corrigir as questões do mãos à obra, ok? Na página 26. Então, relacione as necessidades de se medir e prever o tempo na pré-história com as atividades produtivas. Então, para que produzissem os próprios alimentos, os seres humanos precisavam saber qual era a melhor época para fazer o plantio e a colheita. Além disso, também precisavam saber quando seria necessário estocá-los para suportar o frio, ou quando seriam as épocas de seca ou de chuvas intensas, tá? Então, coloquem tudo aí detalhadinho nas respostas. Na 2, de acordo com as legendas de cores a seguir, pinte os quadros relacionando o tipo de ciclos de calendários às suas respectivas características. Então, era para relacionar solares, lunares e lunisolares. Então, o primeiro eram os calendários lunisolares. Então, qual que era a característica? Os anos são relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e os meses com o movimento da Lua em volta da Terra. No segundo quadradinho tinha os anos e os meses são baseados no movimento da Terra em torno do Sol, então eram os solares, ok? E o último, os anos e os meses são baseados nos ciclos da Lua, então os lunares. Ia ficar nessa ordem: azul, amarelo e rosa. Na página 27, era para colocar V para verdadeiro e F para falso, sobre o calendário egípcio, tá? O calendário egípcio era lunisolar e tinha 365 dias, então isso é falso, porque o calendário egípcio era solar e tinha 365 dias. Na segunda sentença, os egípcios criaram seu calendário para prever as cheias anuais do rio Nilo e aproveitá-las da melhor forma possível, cultivando terras destinadas à agricultura. Então, verdadeiro. A próxima sentença. As estações do ano no Egito Antigo eram divididas em primavera, verão, outono e inverno. Então, mentira, falso. As estações do ano no Egito eram divididas em inundação, semeadura e colheita, cada uma com 4 meses, tá? E na última, o calendário egípcio foi criado para atender às práticas religiosas. Falso, porque o calendário egípcio foi criado para atender às práticas agrícolas. Ok? Então, página 27. 4. Responda o que se pede sobre as estações do ano no Egito Antigo. Então, primeiro tinha a estação da inundação, onde tinha as principais características. Foi definida como a primeira estação do ano por causa do aparecimento da estrela Sírio. Nela tinha início a cheia do rio Nilo, que ficava com uma coloração avermelhada. Quais eram as atividades produtivas nesse período? Então, nesse período, os egípcios aproveitavam para se dedicar mais às outras atividades, como ao lazer, as artes, a construção de pirâmides e templos e a manutenção da infraestrutura das cidades, etc. Quais são os meses que equivalem no calendário gregoriano? Então, julho, agosto, setembro e outubro. Ok? Continuando a 4, mas na página 28, a gente tinha a estação da semeadura. Quais eram as principais características? Quando a cheia do rio Nilo chegava ao fim, as terras inundadas estavam férteis para a agricultura. Quais eram as atividades produtivas? Plantação de gênero agrícola, tais como papiro, linho, cevada e trigo. Meses que equivalem no calendário gregoriano. Então, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro era quando eles plantavam. E depois vinha a estação da colheita, com as principais características que havia mudança da coloração das águas do rio Nilo que ficavam esverdeadas. As atividades produtivas eram a colheita das safras dos diversos gêneros agrícolas plantados. E os meses que equivalem ao calendário gregoriano são março, abril, maio e junho. Ok? E depois disso começava de novo, estação da inundação, depois a semeadura, depois a colheita. Estação da inundação, semeadura, colheita. E assim vai, num ciclo sem fim. Ok?
Então, nossa correção de história finalizamos aqui e vamos para a aula de história agora. Beijinhos, até daqui a pouco.